Olá, amigos! Bem-vindos à 17ª edição de Espiritismo Agora, um programa feito para você que gosta de estudar. Nós estamos, desde 3 programas anteriores, falando sobre evolução, um tema muito importante no estudo espírita, porque é um dos princípios fundamentais do Espiritismo. E para falar de evolução, temos necessariamente que nos lembrar de pensamentos, ideias e reflexões feitas anteriormente à doutrina espírita. E então começamos falando dos filósofos antigos, as suas teorias sobre evolução. Ingressamos nos cientistas, falando de Lamarck, e estamos estagiando em Charles Darwin, que apresentou a teoria da evolução das espécies em 1859. No mês de novembro, na cidade de Londres, na Inglaterra. E falamos bastante sobre esse assunto. Claro que nós não estamos entrando em profundidade científica a respeito. Um programa que nem o nosso não pode entrar em minudências científicas. Estamos apenas, de uma forma muito geral, numa linha bastante linear, lembrando alguma coisa a respeito dessas teorias. Por exemplo, vamos falar um pouco a respeito dos 5 passos que compõem a teoria do Darwin, Charles Darwin. Então, vocês estão vendo aí na tela já o nosso gráfico, a ilustração, e também o dístico referente à lei de evolução, apresentada por Darwin, que é o princípio número 1 desses passos. O mundo vivo não foi criado e nem se recicla perpetuamente, isto é, fixamente durante todo o sempre. Os organismos estão, segundo Charles Darwin, em um lento, mas constante processo de mutação. E a mudança até atingir diferentes formas. E isto é natural. E depois o segundo passo é do ancestral comum. Diz ele que todo grupo de organismos descende de um ancestral comum. Sempre existe aquele ponto que será comum a todos os demais. E aí, no caso, ele lembrou a forma humana e dos macacos que descendem lá atrás, há milhões de anos atrás, de um ser que deu margem, que é o tronco, o princípio para as 2 formas, do macaco e do homem. O homem não foi macaco, segundo a teoria da evolução das espécies. Os homens e os macacos atuais, por exemplo, divergiram de um mesmo ancestral. A previsão é de cerca de 4 milhões de anos. E nós já vimos aqui no programa anterior o que nós mostramos a respeito do Arde e da Luz, que é o casal mais antigo encontrado, 4 milhões e 400 mil anos e 3 milhões e 200 mil anos atrás. Todos os seres vivos, em última instância, isto é, como em última palavra, descendem de uma simples e primitiva forma de vida, que é a da chamada ameba original. Estamos mostrando ali na tela uma foto da ameba unicelular, que dá, então, início para um processo de formação da vida aqui na Terra. E também o terceiro passo, que é o da multiplicação das espécies. E o discurso é o seguinte, o enunciado é o seguinte: as espécies vivas tendem a se diferenciar com a passagem das eras, das épocas. Darwin desenhou a primeira árvore da vida, em que espécies chamadas do tronco vão dando origem às outras que saem do veio principal como galhos. Nós já apresentamos aqui uma ilustração sugestiva a respeito desses galhos. Também do gradualismo. As populações se diferenciam gradualmente de geração em geração, até que as espécies que seguiram por um galho da árvore da vida não mais pertencem à mesma espécie do tronco e de outros galhos. Então, essas chamadas mutações. As observações bastante sumárias do que acontece aqui na Terra, na vida na Terra, podem permitir a qualquer observador verificar esta informação. Também o outro passo é a da seleção natural. É a teoria essencial do Charles Darwin. Ela se baseia no fato de que os seres vivos sofrem mutações genéticas e podem passá-las a seus descendentes, o que a ciência confirma quase que diariamente este fato. Aqui nós vemos uma ilustração
de um casal de namorados, vamos dizer desta forma, né? Que é uma ilustração sugestiva do homem do passado, de épocas muito antigas. E esses seres que somos nós no passado, tivemos esse início de grandes descobertas do artesanato, da procura do alimento, da morte de um animal, da preparação do alimento como alimento. Ou ainda, nesse instante, na terceira foto, que vocês estão vendo aí, que é uma ilustração de como seres primitivos dedicavam a atenção para o sepultamento dos corpos dos mortos, né? E vamos então partir para a nossa quarta parte. O nosso tema é evolução. São 5 partes. Estamos na quarta. Vamos lembrar agora de um cientista espírita. Eu peço a você que preste bastante atenção, porque como o mundo conhece a teoria do Charles Darwin, porque publicou o livro em 1859, muitas pessoas não sabem que antes dele, e mesmo no seu tempo, passo a passo, um grande cientista que se tornou um grande espírita, Wallace, Alfred Russel Wallace, que nasceu em 1823 e morreu, desencarnou em 1913, esse grande cientista, antes do Darwin, já havia chegado às suas conclusões sobre a seleção natural, a evolução das espécies. E ele então mandou o seu material, a sua tese, a sua teoria para a apreciação do Darwin. E o Darwin então, diz a história, ao ler todos os documentos apresentados por Wallace, disse que coincidia com as suas teorias. E esse fato do Wallace ter mandado para o Darwin, então, o resultado dos seus experimentos e das suas conclusões, fez com que Darwin se apressasse em publicar o seu livro, A Teoria da Evolução das Espécies. A contribuição de Wallace, ela é tão importante quanto do Darwin. Esse cientista, que foi um naturalista, foi geógrafo, antropólogo e biólogo, também apresentou a teoria da evolução. Há quem pode afirmar que o seu resultado é muito anterior ao do Darwin, só que o Darwin saiu na frente e fez a publicação do seu enunciado para o mundo em 1859. Agora, não podemos deixar de registrar a grande contribuição de Wallace com o seu livro A Seleção Natural para a ciência, de uma forma geral. É tão importante quanto o do Darwin. Ele, além de ter incursionado por esse assunto ligado com as investigações da seleção natural, fez viagens, inclusive bem próximo de nós, aqui, ele também, por volta de 1865, se interessou por assuntos mediúnicos. E ele fez investigações sobre a mediunidade, participou de sessões mediúnicas, foi, talvez, dentro da ciência, chamada ciência dos estudos mediúnicos, o primeiro a ter uma fotografia de espíritos, conforme ele mesmo relata, de sua mãe. Nenhuma reunião controlada para esta finalidade. E publicou o livro Milagres segundo o Espiritualismo Moderno, está em inglês, e tem um livro dele que é muito interessante, que tem uma edição portuguesa, edição em idioma português, chamado Aspecto Científico do Sobrenatural. Ele relata fatos bastante importantes e apresenta também a sua forma de pensar a respeito desses fenômenos, chamados fenômenos espíritas. É um livro publicado pela editora La Chatre, Publicações La Chatre, que nós estamos aqui fazendo referência e sugerindo você a leitura por se tratar de um cientista espírita que apresentou também a sua teoria da evolução das espécies. Então, nós citamos em nosso programa sobre evolução Lamarck,
citamos Charles Darwin e também Wallace, que é um grande cientista. Na quinta parte, nós vamos falar então sobre a tese do Espiritismo a respeito de evolução. Se for necessário, nós acrescentaremos mais um programa, mas se não for necessário para você, então o que vamos mostrar será suficiente para entendermos como é que o Espiritismo apresenta a sua teoria da evolução. Allan Kardec escreveu um livro intitulado A Gênese. Ele escreveu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e também a Gênese. Esse livro ele publicou em 1868. Você deverá estar lembrado, eu mencionei a data de lançamento do livro do Darwin, 1859. 9 anos depois, Allan Kardec publica o livro intitulado A Gênese. Essa obra é indispensável ao conhecimento espírita, porque é a somatória do pensamento de Allan Kardec e, podemos dizer, da doutrina espírita a respeito de assuntos ligados com o tema evolução. No capítulo 11, ali no item 29, existem observações muito importantes de Allan Kardec. Então ele vai escrever nesse capítulo o seguinte, preste atenção, leia com muita atenção. Tomando a humanidade em seu grau inferior da escala intelectual, com os mais atrasados selvagens, pergunta-se se esse foi o ponto de partida da alma humana, porque estava em discussão. Conforme eu mencionei, a teoria do Darwin, ela chocou-se com a teoria da religião, que é a teoria do criacionismo, e apresenta a teoria do evolucionismo. Então, nós já sabemos como é que a religião apresenta a teoria da criação, o que é que Deus criou, e agora temos aí uma contribuição da ciência de um cientista, Charles Darwin, falando da criação e da evolução das espécies, mostrando uma teoria que é uma verdadeira revolução no pensamento humano sobre essa matéria. Então, é uma contribuição para a nossa reflexão. E é essa a razão pela qual Allan Kardec, então, fala a respeito dos mais atrasados selvagens e pergunta-se se esse seria o ponto de início da alma humana. E nós vamos ter, por necessidade, que fazer o nosso intervalo e, em seguida, voltamos para completar esse assunto aqui à luz do conhecimento espírita. Apoio cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Voltamos em Espiritismo agora a fazer a dissertação a respeito do capítulo 29 do livro A Gênese de Allan Kardec, cujo tema aqui é evolução. Então ele diz, tomando a humanidade em seu grau inferior da escala intelectual, com os animais mais atrasados, selvagens, pergunta-se se esse foi o ponto de partida da alma humana. Segundo a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza. Aliás, está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 2. Além de se individualizar, se elabora passando pelos diversos graus da animalidade. É ali que a alma se ensaia para a vida e desenvolve suas primeiras faculdades pelo exercício. Por assim dizer, isso seria o seu tempo de incubação.
Chegada ao grau de desenvolvimento que tal estado comporta, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Isto é, dentro das faixas mais atrasadas, depois vai se desenvolvendo e vai ampliando a sua capacitação. Nós já citamos em Espiritismo agora que o espírito lhe conta com 3 atributos essenciais para a sua evolução. 3 qualidades que nós chamamos de ferramentas de trabalho para a evolução. Essas 3 ferramentas de trabalho são inteligência, vontade e pensamento. O espírito usa dessas ferramentas de trabalho. A inteligência é a faculdade para aprender, a vontade para determinar as suas ações e o pensamento para encaminhar soluções para o que a vontade determinou. De forma que cada vez o espírito melhora a sua forma de usar essas 3 ferramentas de trabalho, que é esta capacitação aqui e que Allan Kardec chama de faculdades especiais. Haverá, assim, filiação espiritual do animal para o homem, como também existe uma filiação corporal. Está entre parênteses, entre aspas aqui, porque se trata de uma transcrição do que contém o livro. Esse sistema fundado sobre a grande lei de unidade, ora, quem está escrevendo é Allan Kardec, que preside a criação, corresponde, isto é forçoso que concordemos, à justiça e à bondade do Criador. Agora, preste atenção como é que Allan Kardec vai justificar esse assunto ligado com a bondade do Criador a respeito dos assuntos dos animais. Dá, por assim dizer, uma saída, dá uma finalidade, explica por qual razão existe, enfim, um destino aos animais, os quais já não são seres deserdados, esquecidos, mas que acham no futuro que lhe está reservado uma compensação para os seus sofrimentos. Porque seria ilógico imaginar que o Criador, que é todo bondade, todo poder, deixasse os animais que não têm a razão, por assim dizer, como o homem tem, e que sofrem muito. É isso que ele está dizendo aqui. Se não houvesse uma compensação. Afinal, qual é a finalidade da existência do mundo animal num planeta de provas e de expiações como a Terra? O que constitui o homem espiritual não é a sua origem, mas os atributos especiais dos quais está dotado em sua entrada na humanidade. Isso que eu falei anteriormente. Quanto mais evoluído, mais o espírito sabe usar as ferramentas de trabalho para a sua evolução, a inteligência, a vontade e o pensamento, que chama-se aqui atributos especiais. Afinal, o que é que nós fazemos com a faculdade chamada inteligência? Fazemos experiências e aprendemos. A vontade é o que determina a nossa ação. Por vontade nós fazemos as coisas. E o pensamento, ele é encaminhador. Ele procura soluções para o que a vontade determinou. Essa é a forma de dizer que o homem, ele aprende melhor, aprende mais do que o animal, porque usa mais e melhor também a inteligência. Atributos que o transformam e dele fazem um ser distinto, diferenciado, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga de onde saiu. Agora, é preciso que nós tenhamos a coragem de dizer, em nome do Espiritismo, que o Espírito, ele passa por diferentes formas, o Espírito passa pelas formas diferentes, ele se mantém, ele progride, as formas são alteradas segundo as próprias necessidades. Por ter passado pela linha da animalidade, o homem não seria menos homem. Agora vamos falar da seguinte forma: o espírito passando pelo reino animal, ele melhora quando ele entra na fase humana. Ele não continua da mesma forma como o animal. Não pensa como o animal, não reage como o animal. Então, quando alguém pergunta assim, será que o animal raciocina? Nós podemos responder, dentro dos limites da sua capacitação, isto é, do uso da inteligência, da vontade e do pensamento, ele busca soluções para aquilo que lhe é mais necessário. E para o animal nós sabemos perfeitamente o que é necessário.
não seria mais animal, assim como o fruto não é a raiz, assim como o sábio não é o feto informe, pelo qual teve seu começo no mundo. Essa é a explicação que Allan Kardec dá para poder justificar esta informação de que o espírito ele passa por jornadas inferiores através do reino animal nas diferentes formas. Então a ideia que se pergunta, porque existe por vezes uma espécie de contradição no pensamento, não é? Teria Allan Kardec sido evolucionista? Olha, eu falei que o Livro dos Espíritos foi editado, publicado em 1857. Ali nós já notamos a ideia dos espíritos, quando apresentam uma resposta a Allan Kardec, à pergunta número 540, a ideia que eles passam é de que o espírito, ele desenvolve a sua linha evolutiva, começando na menor parte da matéria que existe. Existiam já filósofos da antiga Grécia que também pensavam desta forma. Então o espírito, ele começa a sua evolução na menor parte da matéria que existe e chega até o ponto mais alto. Na época, eles apresentaram a ideia católica do anjo, né, maior. Essa é a ideia que os espíritos passam. E Allan Kardec, então, nessa questão, pode entender essa linha evolucionista. Então, se a pergunta é, o Livro dos Espíritos é uma obra evolucionista? Claro que sim, ela apresenta a teoria da evolução do espírito, passando por diferentes fases da matéria. No livro A Gênese, que nós estamos citando aqui como uma obra fundamental para o conhecimento sobre a teoria da evolução, porque foi publicado 9 anos depois do livro de Charles Darwin, no capítulo 11, no item 23, Allan Kardec vai dizer o seguinte: preste bem atenção, querido amigo espectador, porque estamos fechando esse assunto ligado com a teoria da evolução que começamos lá nos filósofos antigos, cientistas do passado e com a teoria espírita. Sem pesquisar a origem da alma e as linhas da evolução pelas quais ela teve de passar, ele está escrevendo no item 23, nós a tomamos em sua entrada na humanidade, no ponto onde, dotada de senso moral e de livre-arbítrio, ela começa a incorrer na responsabilidade de seus atos. Porque o interesse de Allan Kardec não foi discorrer sobre a evolução do espírito em outros reinos, foi falar da destinação da doutrina espírita para a cultura espiritual de toda a humanidade. A importância, inclusive para tocar no assunto mediunidade, foi necessário que Allan Kardec dissesse que ela é realmente destinada para ajudar culturalmente toda a humanidade. E é, por esse fato, importante salientar que a tese espírita, quando trabalha mais da forma humana, é entender que daqui para frente nós, os espíritos que fazemos parte da humanidade da Terra e que contribuímos para a cultura geral espiritual de toda a Terra, estamos envolvidos dentro desse nosso padrão de conhecimento para projetar novas ideias para o futuro, para melhorar o coletivo. Aqui nós estamos vendo uma foto bastante interessante sobre a união do pensamento de Allan Kardec com o pensamento do Charles Darwin. São 2 livros que revolucionaram o conceito humano sobre evolução, evolução biológica e evolução espiritual. Aqui uma outra foto bastante interessante, e como se estivesse aqui o nosso amigo perguntando de onde eu vim. E poderíamos colocar uma foto aqui de um homem também fazendo essa pergunta, de onde eu vim? Nós já olhamos lá atrás, fizemos uma apreciação, 70 milhões de anos atrás, daqueles primeiros seres que foram dando origem na forma para chegar até o ponto da ciência admitir a evolução das espécies. Nós sabemos que em vários lugares do mundo, essa teoria do Darwin ainda não é aceita, porque aceita a teoria do criacionismo, mas a teoria do evolucionismo, ela é aceita inteiramente pelas cadeiras da ciência
E é a sua proposta para a reflexão da nossa humanidade. A criação e evolução do espírito será o tema que nós vamos abordar a partir do nosso próximo programa, porque aí nós vamos entender por inteiro essa ideia ligada com o espírito se agregando à menor parte da matéria, partículas subatômicas, até chegar na forma como nós conhecemos. Ficará mais fácil entender a posição que o Espiritismo apresenta a respeito da teoria da evolução. Olha, nós queremos agradecer a você que está escrevendo para o Espiritismo agora e temos também que convidá-lo para continuar se comunicando conosco. Apresente as suas dúvidas, suas perguntas, suas observações, nós vamos responder a todas. E Espiritismo agora é um programa feito para quem gosta de estudar, quem gosta de ler, quem gosta de estudar e guardar na lembrança o que estuda. No próximo, alguns programas mais à frente, nós falaremos a respeito desse assunto de ler, estudar e memorizar, como contribuição nossa para você que quer realmente aprimorar cada vez mais o seu conhecimento. Pela sua generosa atenção, nós queremos agradecer e convidá-los todos para assistir o nosso próximo programa. Espiritismo agora agradece.